Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Klaus e você está no canal Descomplicando o Seguro. Que bom ter você aqui. E hoje o nosso assunto é super legal. Nós vamos falar sobre o seguro de terceiros. Na minha opinião, o seguro mais importante que nós devemos oferecer para o nosso cliente na hora da contratação do seguro de automóvel. Qualquer pessoa que tiver um automóvel, ela teria que primeiro pensar na importância e na responsabilidade que ela tem ao sair com esse carro na rua. Porque tá cheio de outros carros, tá cheio de pessoas, tá cheio de bens. Então nosso assunto hoje vai ser esse: danos materiais a terceiros. E esse seguro é aquele das letrinhas famigeradas RCF, VDM, RCF, VDP. O que é isso? Qual cliente nunca perguntou para você: vem cá, mas aqui tem uma cobertura de 50 mil, mas meu carro custa só 20, por que aqui está 50? E novamente nós vamos chegar naquele assunto de que a gente não está conversando direito com o nosso cliente. Então nós temos que ter muito cuidado, muita atenção, por que não dizer carinho na hora de oferecer esses produtos para os nossos clientes. Então vamos decifrar essas siglas. O seguro RCFV significa Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos, que se divide em dano material e dano pessoal. Hoje nós já temos algumas variações disso, nós temos também danos estéticos, danos morais, porque antigamente no Brasil era muito difícil você ter alguma coisa judicializada. A gente só via isso nos filmes americanos. Eu vou te processar por isso, eu vou te processar por aquilo. E a gente aqui não tinha essa cultura, mas hoje isso já mudou. Hoje nós estamos sendo processados por qualquer coisa, principalmente se essa coisa ferir o nosso querido bolso. Pessoal, na hora da contratação é a hora mais importante do processo do seguro. Porque o seguro lá na frente, quando ele tiver um sinistro, você só vai ver que foi feita alguma coisa errada nesse momento que você contratou uma cobertura que não estava adequada à necessidade do seu cliente. Então nós já falamos aqui que o seguro é da responsabilidade civil, que você pode ser obrigado a pagar a terceiros. E esse seguro eu vejo muito no mercado as pessoas colocando 50 mil de cobertura. Pessoal, isso é um risco muito grande que nós temos quando fazemos isso. A gente está trazendo para a nossa corretora, trazendo para o nosso negócio um risco que não é nosso. Porque a nossa obrigação enquanto corretor é atender a necessidade do cliente. Nós temos que identificar a necessidade e falar para o cliente: olha só, em Brasília, 50 mil reais de cobertura é muito pouco. Por quê? Nós temos a frota mais nova do país. Sim, os carros mais novos do país estão rodando aqui em Brasília. E ainda tem mais um agravante. Nós temos aqui 86 representações diplomáticas, que juntando todos os carros, dá mais ou menos 2.000 carros. E aí eu vou falar para vocês, porque isso é uma das minhas especialidades, trabalhar com organismos internacionais. Esses carros, eles vão de 100 mil a 2 milhões de reais. E eles estão rodando aqui nas ruas de Brasília por pessoas que não conhecem direito o nosso trânsito e que você pode muito bem ter o infortúnio de ter uma colisão contra um carro desses. E um outro agravante aqui em Brasília: vias largas, velocidade um pouco mais alta e as nossas queridas e lindas tesourinhas. Qual de vocês, amigos, nunca teve aquele sinistro que o cliente te ligou e falou: rapaz, bati meu carro, tá, como é que foi o acidente? Eu estava aguardando na tesourinha para pegar o eixinho e aí o carro que estava na frente fez que foi, mas não foi, eu fui, bati nele, ele foi, bateu no outro. Esses acidentes ocorrem com muita frequência. E se a gente tiver uma cobertura mal contratada, nós estamos em maus lençóis. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de um cliente nosso que teve uma pequena batida, coisa muito pequena mesmo, com
Um Nissan Versa, ano 2012. Sim, um carro com 8 anos de uso. Vocês vão ver que eu vou mostrar aqui para vocês. Ficou mais de 16 mil reais o serviço autorizado pela seguradora. E aí, se a pessoa tiver só 50 mil reais de cobertura, o que vai acontecer com ela? Essa cobertura de 16 que ele gastou vai sair de 50 e ele vai passar a ter só 34 mil de cobertura. Se ele tiver outro sinistro, ele provavelmente vai ter problemas e você, como corretor que vendeu para ele, também vai estar sócio desse problema. Então, como nós não queremos trazer problemas para nós trabalhamos com o cliente no intuito de fornecer para ele soluções para o dia a dia dele, a gente também não quer que ele tenha esse problema. Então nós vamos ter que argumentar com o nosso cliente, explicando para ele que a cobertura de 50 mil em Brasília ela é totalmente inviável e olha só a dica que legal! A diferença de preço de você colocar uma cobertura de dano material de 50 para 100 mil, você dobrar essa cobertura, ela é irrisória. E se você chegar e falar, olha só, aumentou 150 reais na sua pólice para você dobrar a sua cobertura. Aí o cara, mas 150 reais e você pega e divide esse 150 por 12. Gente, ele vai pagar 12 reais, menos de 12 reais por mês para dobrar a cobertura, para ele dormir tranquilo, para você dormir tranquilo. Então temos que pensar nisso. Nós estamos atendendo o nosso cliente, estamos aumentando a cobertura dele, estamos deixando que eles tenham sono tranquilo e vamos ter o nosso sono tranquilo. E não podemos esquecer que um cliente bem atendido é o cliente que vai nos recomendar para outros clientes. Então, pessoal, por favor, muito cuidado. Eu vou mostrar aqui um outro exemplo que também aconteceu na nossa corretora. Nesse caso, o nosso cliente foi terceiro. Aqui no Lago Sul, teve um acidente, veio um Audi e pegou a traseira de um carro de uma embaixada que nós atendemos. Um Corolla 2016. Perda total com a batida na traseira. 58 mil. Se o cara do Audi tivesse só 50 mil, ele teria que desembolsar do bolso dele mais 8 mil reais. Então esse assunto é muito sério, a gente precisa ter muito cuidado, muita responsabilidade na hora de fazer essas contratações de seguros contra terceiros para os carros dos nossos clientes. Vai ser bom para todo mundo se nós conseguirmos mudar essa cultura. E se no caso de dano material, 50 mil já é pouco, gente, para dano pessoal não é nada. Porque no caso do dano material, eu consigo decifrar. Ah, o carro custa 58 mil, eu tenho a cobertura de 50, eu vou ter que colocar 8 mil no bolso. Mas, gente, e se eu atropelei uma pessoa e ela tem que ficar na UTI, ela me processa e eu sou obrigado a pagar as despesas médicas dela? E se essa pessoa morre? Se eu atropelo uma pessoa e ela fica inválida? Olha só, eu causei um dano material com o meu carro. Foi um involuntário? Foi um acidente? Foi, mas a culpa foi minha. E eu fui culpado por imprudência ou imperícia. Não que eu quisesse causar aquele dano a alguém, mas acidentes acontecem e por isso existem os seguros. E a nossa recomendação é que se você fez um seguro para o seu cliente com a cobertura para danos materiais de 100 mil, nós precisamos no mínimo ter dobrado essa cobertura para danos pessoais em 200 mil, que ainda é pouco. Como eu falei para vocês, nessa minha experiência de trabalhar com organismos internacionais, no começo eu até me assustei um pouco, porque quando os estrangeiros vinham e me chamavam até as embaixadas para que eu fosse atendê-los para fazer seus seguros, eles não aceitavam uma cobertura para danos a terceiros menor do que R$1 milhão. Por quê? Essa é a cultura que existe lá fora. Todo mundo tem muito medo de ser processado e as coberturas, as sentenças que exigem coberturas maiores,
elas já estão existindo no Brasil e vão cada vez mais fazer parte do nosso dia a dia. Então, muito cuidado. Eu sempre gosto de lembrar de um exemplo. Quando você sai com seu carro, você está saindo com um meio de locomoção que pode virar uma arma. E se por um acidente você chegar a atropelar alguém e essa pessoa vier a falecer, geralmente a conta que os juízes fazem era, bem, ele estava terminando medicina, ele ia ganhar um salário de 15 mil reais inicial aí durante os primeiros 10 anos, depois esse salário iria multiplicar para 45 mil, iria com, sei lá, 22 mil reais de salário. E se ele pega esses 22 mil durante 12 meses e ele pega esses 12 meses e multiplica por 30 anos, que seria a expectativa de vida. Gente, é muito dinheiro. Muito cuidado. Muito cuidado com o seu cliente. Muito cuidado com o seu negócio. E mais uma vez eu falo, isso é uma questão de responsabilidade. Aí você vai chegar para mim e falar, poxa, mas o cliente falou para mim, olha só, eu tenho uma proposta aqui que está R$150 mais barato. Aí você fala, ó, que legal, meu cliente, mas deixa eu dar uma olhada nas coberturas. E você fala para ele, você sabia que com essa cobertura você está subsegurado? Não tenha medo de contra-argumentar com o cliente. Eu volto a dizer aqui nesse canal, nós paramos de vender, nós estamos atendendo por demanda. Então vamos vender a cobertura, vamos atender a necessidade do cliente, vamos conversar com ele para descobrir que necessidade é essa. Mais uma vez, eu gostaria de ressaltar que o seguro é uma ciência e como ciência, ele vai mudando dia após dia. Hoje, além do dano material, do dano corporal, quase todas as sentenças nós temos a figura do dano moral. E o que é o dano moral? É aquela famosa batidinha de martelo que o juiz vai dar a título, você tem um prejuízo de 150 mil, você vai pagar os honorários do advogado mais 20 mil e a título de danos morais mais 10 mil. Então uma sentençazinha de 180 mil. Não são muitas pessoas que têm esse dinheiro na poupança. E por isso nós temos que ter seguros. Então, vamos sempre colocar a cobertura de dano moral nas nossas apólices de automóvel, porque ele está sendo exigido em quase todas as sentenças. Quando não precisa ir para o tribunal, ótimo. Autorizou, ficou tudo certo, tranquilo. Mas quando precisa, você vai precisar do dano moral. E hoje nós ainda vamos ter a figura do dano estético. Sim! Quem é que não quer ficar com a sua beleza preservada? Se a gente dá o azar de ter um acidente e que transfigure uma pessoa, que faça ela ter algum dano estético que vá prejudicá-la, nós podemos ser responsabilizados por isso também. Então, muito cuidado quando estiver fazendo esses seguros. A responsabilidade civil, como eu falei no começo, é um dos fatores mais importantes na contratação de uma apólice de seguro de automóvel. E nós temos também que estar cientes as coisas que não são cobertas. Sim, nesse seguro nós temos muitas exclusões. Você sabia que se você estiver lá na garagem da sua casa, for dar uma ré e o carro da sua esposa estiver atrás, ela não é terceira? E ela não vai poder ser atendida pelo teu seguro? Pois é, ela não vai poder ser atendida pelo seu seguro, nem ela, nem seus pais, nem seus irmãos. Se você tiver um seguro em pessoa jurídica, os empregados, os sócios não estão cobertos. Então, cuidado também com as exclusões que nós temos nessa apólice. Tá? Pessoal, o recado era esse. Eu desejo muito sucesso, boas vendas para todos vocês e vendas com capitais segurados muito mais altos. Eu quero ver corretores felizes, clientes felizes e esse mercado cada vez mais feliz. Um beijo para todos, fiquem com Deus e até a próxima.